Você sabia que nós podemos encontrar a figura de Maria, de Nossa Senhora, e muitas outras imagens do Antigo Testamento? Muito prazer, eu sou Larissa Menegatti, teóloga e mentora de mulheres. E hoje nesse vídeo eu vou trazer para você como muitas figuras do Antigo Testamento, tanto em personagens quanto alguns elementos, são na verdade uma grande preparação do Novo Testamento realizados em Maria. Primeiramente eu quero começar falando sobre a unidade da Sagrada Escritura. O Antigo e o Novo Testamento fazem parte da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, da revelação que Deus desde sempre preparou. Então nós vamos ver no Antigo Testamento uma grande preparação e no Novo Testamento a realização dessa promessa, o cumprimento dessa promessa. São vários elementos, tanto na história do povo de Israel, tanto na vida dos patriarcas, dos profetas. Vimos na pessoa de Jesus Cristo, de nosso Senhor, principalmente a realização dessas promessas e em outras figuras bíblicas, como também vimos em Maria, como uma prefiguração já no Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento são inseparáveis. Eu sempre oriento para quem quer estudar a Bíblia, a Sagrada Escritura, como cristão, que você comece pelo Novo Testamento e vá para o Antigo Testamento, entendendo melhor essas analogias. Porque o Antigo Testamento, sem a luz de Cristo, sem a luz do Evangelho, é como se você lesse de maneira míope, é como se você lesse sem clareza daquilo que o próprio Antigo Testamento está querendo nos dizer. Então a gente só, é como se você fosse assim, você fosse lá no Novo e a partir do Novo você entender a realização a partir do Antigo Testamento. E aí você vê a grandeza, a riqueza da palavra de Deus. Santo Agostinho ele diz assim que o novo está oculto no antigo e o antigo se manifesta, é a manifestação, a realização do Novo Testamento. A figura de Maria, então, ela não aparece explicitamente no Antigo Testamento, mas ela é prefigurada de forma muito rica, muito simbólica em diversas mulheres e eventos presentes no Antigo Testamento. Eu vou trazer alguns deles para que a gente possa ali perceber essa ligação. Vamos começar com Eva. Antes disso, por que a gente fala dessas figuras bíblicas, que no Antigo é figura do Novo? E por que a gente fala tanto dessa tipologia, desses tipos? Se nós formos estudar os padres da igreja, eles fazem muito isso. Santo Agostinho, os grandes padres da igreja, eles trabalham muito essa tipologia, ou seja, é um estudo das figuras que prefiguram realidades futuras. Vamos explicar aqui. Muita coisa que está lá no Antigo é figura de algo que se realizará futuramente no Novo Testamento. Então, são vários textos, para quem vai conhecer, esses padres da igreja, que vão fazer, são homilias maravilhosas, que fazem essas analogias do Antigo como cumprimento, como figura da realização do Novo Testamento. As principais figuras de Maria no Antigo Testamento, começar com Eva, a primeira mulher. Eva, que significa a mãe dos viventes. Ela foi escolhida, ela foi criada por Deus para ser a mãe dos viventes. É por ela que a vida nasce, que a vida começa. Maria é a nova Eva. Essa é a semelhança. Ela é a nova mãe dos viventes, dessa nova criação em Cristo Jesus, pelo batismo, pela fé. Não é de forma biológica, não é uma herança biológica que temos com Maria, com Nossa Senhora, mas ela é a mãe da fé. Ela é a mãe
dessa nova criação em Cristo Jesus. Então é dessa forma, né? Assim como Eva foi mãe de todos os viventes na ordem da criação, Maria é a mãe de todos os que vivem na ordem da graça de Deus. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Né? Ela é a ave cheia de graça. Então é para quem vive nesta graça, ela é a mãe. Qual que é o contraste que nós percebemos aqui dessas duas figuras? Ambas criadas por Deus, ambas com um propósito divino excepcional. Mas a primeira, ela descumpre, ela desobedece, ela deixa de ouvir a voz de Deus para dar ouvidos à voz da serpente. E por meio disso, o pecado entra no mundo. Maria, aí está o contraste, ela obedece à voz de Deus. Ela não dá trela para a voz do mal. Ela vai, por meio do seu sim, da sua obediência a Deus, a salvação entra no mundo, que é Cristo. Então há nessas duas figuras esse grande contraste. No meu livro Tratado da Alma Feminina, há um poema de um autor espanhol, Antônio Murciano, aonde ele faz essa meditação, né? De Eva e Maria na gruta de Belém. Como se Eva viesse suja do pó dos caminhos, carregando o peso, o fardo, segurando nas mãos a maçã mordida, símbolo do pecado. E ela vai ao encontro do menino Jesus e dá a ele a maçã mordida, ou seja, a redenção se dá. Nossa Senhora reconhece ela e diz: mãe, a mãe dos viventes é Eva. Quando ela dá essa maçã, se encontra com o Verbo encarnado, ela sai formosa, luminosa. E Maria a reconhece, mãe. Mas Eva também reconhece Maria, chamando-a bendita. Então esse encontro daquela que soube fazer a vontade do Pai, daquela que soube dizer o seu fiat até o fim, sem vacilar, sem voltar atrás. Né? Outra figura é Sara. Sara é a mãe da promessa. Se Abraão é o pai da fé, Sara é a mãe da promessa. E o que acontece com Sara? Sara é de idade avançada, então sempre tem semelhança e contraste. As figuras sempre trazem isso. Qual é a semelhança? Ambas mulheres, ambas não podiam ter filhos. A primeira, Sara, não podia ter filhos porque ela já era de idade muito avançada e porque era estéril. Mas Deus faz o milagre acontecer. Sara engravida de Isaac, o filho do riso, o filho da alegria. Então, Sara, ela gera um filho com Abraão por obra de Deus. Maria também não poderia ter filhos, mas não pela mesma razão de Sara. Sara era idade avançada, Maria era muito jovem. Jovem, noiva prometida em casamento e não conhecia ainda homem algum. Não é que ela nunca tinha visto um homem, ela nunca tinha tido uma relação com um homem. Sara, ela vai ver o milagre de Deus acontecendo no seu ventre. Maria verá esse milagre acontecendo sem a participação de um homem. Se Sara foi com Abraão, Maria foi obra do Espírito Santo de Deus. Então, essa promessa se cumpre por pura iniciativa divina, pura obra de Deus. Ela dá o seu sim, ela dá o seu consentimento, ela recebe essa semente da vida por obra do Espírito Santo e o Verbo de Deus se faz carne no ventre dela.
para habitar no meio de nós. Então, Maria é essa prefiguração, ela é mãe do filho da promessa, mas de uma forma ainda mais milagrosa, de uma promessa que não é somente de uma terra ou de uma herança desse mundo, mas sim de uma promessa eterna. Então, Eva, Sara, e agora a próxima figura bíblica que eu quero trazer para você do Antigo Testamento é também a figura de Débora, a mãe de Israel, que foi uma juíza, foi chamada mãe de Israel por uma justiça, por um ato de justiça. Ela se torna a mãe, a juíza, a profetisa em Israel. E Maria é a verdadeira mãe de Israel, cuja missão ultrapassa a de Débora, porque ela traz a verdadeira salvação, a verdadeira libertação desse povo. Ela é a juíza, Ela exerce o juízo divino, não por ela. Ela é canal dessa realização do próprio Deus que se encarna nela e realiza essa justiça divina por um ato de misericórdia extrema, que foi o ato de Cristo que morre por nós para nos salvar na cruz, no altar da cruz. Outra figura é Ruth. Ruth era aquela jovem estrangeira, viúva, que por fidelidade à sua sogra Noemi, ela vai viver as consequências dessa fidelidade, que aparentemente não lhe garantia nenhum privilégio mais. Mas dentro da sua obediência, da sua fidelidade, Deus faz maravilhas. Então, essa fidelidade se torna frutífera. A Ruth antecipa essa fidelidade frutífera de Maria. Parece que o sim da Virgem poderia ser infrutífero sem a participação de um homem, mas Deus faz maravilhas. Então, a fidelidade gera frutos e Nossa Senhora é a realização dessa fidelidade a Deus. Temos a figura da rainha Esther. Esther foi essa rainha intercessora que ocupa o lugar de uma outra rainha Vasti que se recusa a obedecer ao rei. Então, Maria também, sendo essa prefiguração também de Eva, que diante da desobediência de Eva, ela se torna a nova mãe dos viventes, ela se torna a mãe pela graça de Deus, porque ela vai cumprir, ela vai ser rainha, não apenas para reger a si mesma, mas a figura de Esther é essa rainha, ela se expõe, ela coloca a sua vida em perigo para salvar o seu povo. A realeza de Maria não é em vista dela mesma. Sua realeza é um serviço de salvação para toda a humanidade. Ela é a rainha. Nós a chamamos de Nossa Senhora, nossa mãe e rainha, porque ela soube colocar-se a serviço do rei. Ela soube obedecer. Ela soube ser fiel. Ela soube viver essa realeza, vivendo a vontade de Deus na sua vida. Uma outra figura, não é uma personagem em si, mas é um elemento muito presente no Antigo Testamento, que é a Arca da Aliança. Para quem não sabe, a Arca da Aliança era como que um baú. Antes de haver a construção do templo, que é com Salomão, o rei Salomão, antes disso, a presença de Deus se fazia nas tendas, o povo vivia nas tendas. Dentro dessa tenda havia uma arca. Dentro dessa arca, a arca dentro dela continha as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão. As tábuas da lei é o símbolo da realização da lei de Deus. Dentro da arca havia o maná, o pão descido do céu, como símbolo de Deus que nos alimenta, que não nos abandona no nosso deserto. E o cajado de Arão, que é o sentido do pastoreio. Por que Maria é prefiguração desta arca? Porque dentro dela, ela se faz uma grande arca, seu ventre se faz arca da aliança de Deus,
de uma aliança nova e eterna, porque dentro dela ela carrega a encarnação da lei em Cristo Jesus. Essas tábuas da lei não mais em tábuas frias, rígidas, mas na carne do seu Filho Jesus Cristo. O maná, Cristo é o pão vivo descido do céu. E Ele é o verdadeiro pastor que nos conduz, que nos salva. Então, a Arca da Aliança era esse sacrário vivo. Nossa Senhora se faz pelo seu sim, pelo seu fiat. Esse lugar, esta nova Arca da Aliança, aonde Deus habita no meio de nós. Ela é a verdadeira Arca da Aliança porque no seu ventre ela carrega o Deus que se encarnou. E nessa encarnação ele se faz cajado. Essas tábuas da lei se tornam a lei viva presente em sua vida. Ele se faz o verdadeiro pão descido do céu e o verdadeiro pastor que nos conduz. Olha que riqueza, que maravilha que é estudarmos e conhecermos essas figuras bíblicas do Antigo Testamento e entendermos a correlação que há entre elas e nossa mãe, a Virgem Maria, Nossa Senhora, não por causa dela, mas em vista do mistério divino, em vista daquilo que Deus queria realizar em nós através de Maria, através do seu sim, sem limites, à vontade de Deus, à obra de Deus. Então, todas essas figuras apontam para Nossa Senhora, para Maria. E o que nós podemos aprender com elas? Cada uma dessas que eu falei, nós podemos aprender certas virtudes que vimos de maneira mais explícita, se cumprindo em Maria, de maneira mais perfeita. Mas nós podemos, como mulheres, olhar-nos de que maneira eu quero reger, eu quero conduzir a minha vida. Será que eu tenho vivido essa fidelidade? A minha fidelidade tem sido frutífera no sentido de confiar em Deus. Eu tenho vivido a obediência, eu tenho dado mais ouvido à voz de Deus ou à voz da serpente, às trelas do mundo. Eu tenho obedecido. A palavra obediência vem de ob audire, a capacidade de escutar, de ouvir a voz de Deus. Eis o que eu desejo que você trilhe nesse caminho com Maria, possamos ver nela esse espelho de virtudes, esse espelho de um caminho de verdadeira unidade e comunhão com Deus, para que Ele possa de fato ser o nosso Rei e Senhor, também da nossa vida, do nosso lar, da nossa vocação e da nossa missão no mundo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal para você continuar recebendo mais conteúdos assim de formação humana e espiritual.